Queridos, nós estamos iniciando hoje uma nova série que se chama Generosidade. É um tema que já está no nosso coração há um tempo. Posso colocar isso mais para trás só um pouquinho? Senão eu fico pensando. Tá bom? E nós sabemos que há muito do Senhor para aprender nesse tema. Eu comecei a estudar e, como sempre, faltou papel. E aí, na hora da gente sair aqui, não sei o que comentei com o Salmão, falei, nossa, mas o que eu falei para ele? Que eu ia falar alguma coisa sobre 1 hora. Ele falou, 1 hora? Me deu uma bronca, falou que não é para eu falar 1 hora. Então eu vou tentar diminuir aqui, mas eu sei que o Senhor tem para trabalhar nas nossas vidas hoje, Ele vai trabalhar. Amém? E eu queria já convidar vocês para que abrissem as vossas Bíblias em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo a Coríntios, 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Vamos lá? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé de capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Muito se fala sobre generosidade. A gente vê todo mundo, independente da religião, falando sobre generosidade e imaginando que está falando com propriedade desse tema. E a verdade é que o tema de generosidade ele é muito mais profundo do que a gente pensa e ele vai além do que o mundo pensa que é generosidade. Chega aí no final do ano, você vê campanha por todo canto, né? Vamos fazer uma campanha para dar presente para as crianças não sei de onde. Vamos fazer uma campanha, né, para ajudar, para mandar roupinha para a criança usar na festa do dia de Natal. Vamos fazer uma campanha de cestas básicas para entregar, porque afinal, todo mundo precisa ter uma ceia de Natal, né? E as pessoas vão lá e compram coisas específicas para serem usadas numa ceia de Natal e dão uma cesta e ainda vão lá e postam, né, uma selfie lá, você a cesta, a pessoa e aquela situação super constrangedora, como se as pessoas precisassem comer só no Natal. Como se as crianças precisassem de roupas só na noite de Natal. Como se elas precisassem ter brinquedos para brincar só no Natal. E a gente, aos poucos, vai se acostumando com essa dinâmica e se esquece do que realmente é generosidade. E eu queria falar primeiro, em vez de falar sobre o que é generosidade, eu quero trazer primeiro o conceito do que não é generosidade. Então, primeira coisa, generosidade não é ter dó das pessoas. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ai, estou com tanto dó, eu vou dar aquilo para aquela pessoa. Nossa, meu coração está aqui queimando, né, para dar, porque eu estou com dó. Generosidade não é isso. Generosidade também não é dar esmola para as pessoas, porque a gente imagina que generosidade é quando você vê alguém ali numa esquina, aqui onde a gente mora, isso é raro de ver, mas em muitos lugares desse país a gente vê muito isso. E aí você pensa que generosidade é você parar ali e dar o que você tem, né, naquele momento. Não é. Generosidade também não é trabalhar numa fundação filantrópica onde você trabalha com alguém que dá, mas você recebe para trabalhar, né? Quer dizer, não, eu trabalho numa fundação filantrópica, mas peraí, você trabalha para ganhar ou não? Sim, então para você aquilo já não é filantrópico, aquilo ali para você é um trabalho. Isso não é generosidade.
que é generosidade à luz da Bíblia? Generosidade à luz da Bíblia não é um sentimento. Generosidade à luz da Bíblia é primeiramente uma adoração. Então, eu vou falar de novo. Generosidade é adoração. Então, quando a gente ouviu aqui esse louvor lindo, cantando, né, essa canção, Eu Quebro o Meu Vaso, o que aquela mulher fez naquele lugar? Ela quebrou um vaso de um perfume muito valioso e entregou naquele lugar. E naquele momento, o que ela queria expressar era uma adoração. E a gente tem o costume de pensar que o que ela entregou naquele momento era muito caro e que Jesus ficou muito impressionado, né, com aquilo ali. A verdade é que as pessoas que estavam em volta de Jesus ficaram sim impressionadas. Mas Jesus sabia muito bem que aquilo ali que ela estava entregando para ele não mudava nada. Porque Deus não precisa da nossa adoração. A nossa adoração não muda Deus. Nós não devemos adorar a Deus para conquistar algo dele, porque ele já é o dono de tudo, ele já tem todas as coisas. Então, mesmo sabendo que aquilo ali, ele é o Criador, ele é o Rei de todas as coisas, para ele poderia parecer insignificante, ele sim recebeu como adoração, porque ele estava pensando no que o coração daquela mulher estava entregando, muito além do que um perfume de um cheiro, porque a Bíblia fala que naquele momento, o cheiro daquele perfume invadiu a casa. Então, primeiro de tudo, a gente tem que pensar nisso. A generosidade é uma adoração. E essa adoração, ela vai ser expressa no nosso estilo de vida. E esse estilo de vida, ele é um estilo que está baseado no que a gente pode gerar. E não apenas o que a gente pode receber. E não está baseado em atos isolados, como eu disse, não está baseado em, um dia eu vou lá e sirvo, no Natal eu vou lá e sirvo, num movimento eu vou lá e sirvo. Não, é um estilo de vida de servir. Vamos ler a palavra? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 9, 11. Olha o que está dizendo aqui. Vamos lá? Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graça. Então, generosidade, os sinônimos de generosidade são benignidade, benevolência, misericórdia, piedade, solidariedade. Então, a generosidade é um estilo de vida que se expressa em bondade, benevolência, solidariedade, mas é isso que está dentro de mim. Amém? Deus é generoso. Se a gente for pensar na criação, se a gente for pensar em tudo que Deus fez, nós vamos lidar com uma imensa generosidade de Deus. Deus criou o mundo e colocou a humanidade ali como uma expressão da generosidade dele, da bondade dele. E tudo que foi criado ali foi criado em abundância. A Bíblia não fala que tinha alguma coisa faltando no Éden. Pelo contrário, fala que tinha frutos de todos os jeitos, não existia falta de nada, não existia nenhum ambiente que eles sentiam falta de nada. Tudo foi criado em abundância. Deus ofereceu ao homem um mundo cheio de possibilidades, onde eles poderiam desfrutar de tudo aquilo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus deu tudo e Deus é generoso. Agora, sabe qual que foi o maior objetivo do inimigo lá no Éden?
eu já falei sobre isso na pregação da identidade, foi tirar da mente do homem a identidade de Deus. Foi roubar a noção de identidade de Deus. E quando ele foi lá e lançou a semente de dúvida na mente de Eva e de Adão, ele estava colocando em jogo também a generosidade de Deus. Porque quando ele, olha só, está aqui, Deus tinha falado, comam de todos os frutos, a não ser desse aqui, e o a não ser era uma segurança, porque Deus deu para o homem o livre-arbítrio. Então você fala, nossa, mas por que Deus deixou aquilo ali? Porque Deus deu ao homem um livre-arbítrio. Deus nunca quis que nós fôssemos marionetes dele. Então ele colocou ali um limite, e o limite expressava a bondade de Deus. Mas quando a Eva conversou com a serpente, o que a serpente colocou em jogo ali foi isso, foi a dúvida da generosidade de Deus. E aí eles desejaram algo que não era para eles. Porque Deus disse, tudo isso aqui é para vocês. Agora, essa árvore, esse fruto não é para vocês. Então, toda a maldade começou ali naquele momento, no momento em que eles desejaram algo que não era deles e desfrutaram de um fruto que não era para eles. E a minha pergunta para mim e para você hoje é essa. Você já parou para pensar em quantas vezes você desejou o que não era seu? Pensa aí. Quantas vezes, isso você pode colocar em qualquer instância da tua vida. Você já desejou algo que não era seu? Uma criança deseja o brinquedo que não é dela, não é assim? Bebezinho vai crescendo, daqui a pouco ele já está querendo pegar o que não é dele. E muitas vezes nós estamos agindo no mundo dessa maneira e isso nos impede de viver a generosidade. Porque nós temos que entender que o que o Senhor nos ofereceu é suficiente. E o erro de Adão e Eva naquele momento foi esse. Então, a minha pergunta para você hoje, você acha que o que você tem foi Deus que te deu? Sim ou não? E você acha que o que você tem é suficiente? Sim ou não? Né? Porque a gente crê que Deus dá tudo, que Ele é generoso, que Ele é dono de tudo, e que Ele cuida de nós, e nós vamos ler um versículo que fala sobre isso. Agora, pensa bem. Tem alguma coisa que está fora do lugar. Porque se eu creio que Deus cuida de mim em todos os sentidos, eu tenho que crer que o que eu tenho hoje é suficiente e eu tenho que parar de perder a minha vida buscando coisas que o Senhor não desejou me entregar. Porque quando a gente fala sobre generosidade, a gente pensa sobre o que a gente tem para oferecer. Mas a verdade é que muitas vezes essa mentalidade de escassez não permite nem que a gente viva a generosidade, porque na nossa cabeça a gente não tem o que a gente precisa. Agora eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder. Na tua cabeça, você é rico ou pobre? Não responda. Pense. Você é rico ou você é pobre? Será que a cultura do mundo tem gerado em nós uma mentalidade deturpada do que Deus quer gerar em nós? Porque o egoísmo e a vontade de ter para si e de ter mais, cada vez mais, é um dos maiores obstáculos que a gente tem para viver a generosidade. Quando Eva ouviu a voz da serpente, ela começou a questionar a generosidade de Deus. E ela começou a viver
num pensamento de escassez. O pensamento de escassez vai sempre te levar a tomar coisas que Deus não preparou para você. E a minha pergunta é, qual é a nossa mentalidade? Será que hoje, como cristã, eu tenho a mentalidade da suficiência? Será que hoje eu tenho a mentalidade da abundância de Deus? Ou eu, mesmo caminhando como cristã, ou imaginando que eu estou caminhando como cristã, a minha mentalidade é uma mentalidade de escassez. Porque eu estou sempre buscando, porque nunca estou satisfeita com o que Deus tem me dado. Vamos ler a palavra de novo? Lucas 12, do 22 ao 31. Lucas 12, 22 ao 31. Vamos lá? Dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida, o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem. Não têm armazéns nem celeiros. Contudo, vamos ler alto? Deus, yes. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão, que não sabe o que é generosidade, que não está na Bíblia, tá? Isso eu acrescentei agora. O mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus. E essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém. Eu queria te dizer que o Deus generoso é o Deus que cuida de você. O Deus generoso é aquele que não te deixa faltar. Mesmo quando você pensa que está faltando, Ele sabe que não está faltando. E na hora certa, Ele vai prover para você entender. Então, se você aí está preocupado com alguma coisa, se você aí está preocupado com o teu futuro, se você está preocupado com o futuro dos seus filhos, se você está preocupado com o college deles, se você está preocupado com o que você vai comer a semana que vem, se você está preocupado com os seus próprios sonhos, eu queria te dizer, os sonhos de Deus são maiores porque Ele é um Deus generoso, um Deus abundante em tudo o que faz. E você não precisa se preocupar, porque na hora certa, Ele te dará todas as ferramentas para conquistar o que Ele quer te entregar. Não é você que vai conquistar. Porque esse é o problema. Tem muita gente carregando um peso nas costas, um peso de trabalho, um peso de responsabilidade, um peso de culpa. Porque ainda na visão dessas pessoas, elas ainda não conseguiram construir tudo que elas mesmas querem conquistar. E a verdade é que quando a gente caminha em dependência completa de Deus, a gente tem que entender que na hora certa, Ele vai nos dar as ferramentas para que a gente possa receber o que Ele preparou e não o que a gente conquistou. Porque Ele é um Deus generoso. E quem é generoso caminha em paz e tranquilidade. Porque entendeu que depende dEle.
Se você parar para pensar hoje, nas suas orações, você adora mais? Você agradece mais? Ou você pede mais? Porque a gente precisa ser sincero. Será que nós não estamos sendo invadidos pela cultura da escassez? E a gente acorda implorando por coisas que o Senhor já preparou para nós? Porque Ele já preparou. Se Ele cuida da erva do campo, não vai cuidar de nós. E aí a gente perde, às vezes, tempo orando e pedindo coisas que a gente nem sabe se a gente precisa. Ele sabe o que você precisa. Então eu queria te dizer, comece o dia agradecendo pela provisão que você nem viu. Comece agradecendo pelo livramento que você ainda não experimentou. Comece adorando a Deus pelo que você já tem. Dando graças, porque o que Paulo diz aqui é isso. A generosidade vai se transformar em ação de graças. Comece dando graças, porque você vai entender que o Senhor recebe a tua gratidão, porque Ele sabe que você entendeu que Ele está cuidando de tudo. Agora, a verdade é que esse sentimento de escassez, esse sentimento de insatisfação, tem origem no pecado. Vou falar de novo. Esse seu sentimento de insatisfação é pecado. Enquanto o sentimento de gratidão é fruto do Espírito e agrada a Deus. Então, toda vez que a tua própria alma tentar reclamar de algo, repreenda a sua própria alma. Repreenda as suas próprias emoções, dizendo: opa, peraí, eu tenho um Deus generoso e eu vou agradecer. Eu tenho um Pai generoso que cuida de mim em todos os sentidos. E o meu papel é agradecer. Amém? Segunda coisa que eu descobri lendo a palavra é que generosidade é uma aliança. A palavra generosidade no hebraico, ela é traduzida por hesed. E hesed tem um significado muito mais abrangente do que a gente pensa. Hesed, eu não sei como fala no hebraico, tá? Se tiver algum professor de hebraico aqui, pode pronunciar para mim. Nada, Beth? Ainda não, né? Ainda não, né? A gente chega lá. Mas essa generosidade no hebraico tem conotação de aliança e de amor constante e leal. A generosidade de Deus no hebraico tem conotação de aliança, de amor leal, de fidelidade. É o compromisso de Deus com seu povo por meio do seu amor incondicional. Generosidade é uma aliança de Deus conosco. É uma aliança eterna de amor. Nosso Deus é generoso. E o nosso Deus é aquele que insiste em dar às pessoas o que elas não merecem. Eu vou falar de novo. O nosso Deus é especialista em dar para as pessoas o que elas não merecem. E a graça é o maior exemplo disso. Nós somos alvo da graça de Deus. Nós recebemos a graça e por isso estamos aqui. A graça de Deus que nos perdoa. A graça de Deus que nos capacita a ter uma relação com Ele. O dom gratuito de Deus, o dom imerecido de Deus. E é por isso que a generosidade é uma aliança. E a generosidade de Deus não diz respeito ao que a gente dá para os outros. Porque a gente também, além de ter essa cultura da escassez, a gente também costuma avaliar se a pessoa que a gente está ajudando merece ou não. É verdade ou não? Hein? Quem já se pegou numa pessoa pedindo, você fala, mas será que ela merece?
Ah, mas eu já vi aquela pessoa lá no parque da Universal. Não merece. Ah, mas aquela pessoa fez uma festa lá para o filho. Ah, não merece não, não vou ajudar. Quem nunca? Mas se a generosidade é uma aliança, e a graça de Deus também é uma aliança, e a graça de Deus é o favor imerecido, eu tenho que avaliar se a pessoa merece ou não na hora de dar? Não. Eu dou, porque generosidade faz parte do meu estilo de vida. Generosidade é um estilo de vida. Generosidade é uma aliança. Mas nós vamos além. Generosidade é fruto do Espírito Santo. E agora nós vamos ler, óbvio, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é, vamos falar alto? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, amabilidade, bondade, fidelidade expressam generosidade. E agora o negócio apertou, né? Para nós. Porque se a gente está aqui sentindo que não somos generosos, o que está faltando não é alguém te convencer. O que está faltando não é alguém te provar que aquela pessoa precisa. O que está faltando não é o Marcão vir aqui e falar, gente, olha as fotos aqui do nosso projeto do Piauí, do nosso projeto de Guiné-Bissau. Não é isso que está faltando. Porque nós, como líderes, às vezes corremos o risco de pensar isso, né? Não, peraí, nós precisamos convencer esse povo a ajudar. Porque, na verdade, quem ajuda é que é abençoado. A Bíblia fala, né, é melhor dar do que... Por que é melhor dar do que receber? Porque quem está dando já tem. E quem está recebendo, tem ou não tem? Não tem. Por isso que é melhor dar do que receber. Porque se você tem para dar, você já é abençoado. Agora, a gente não precisa, como igreja, ficar aqui apresentando para vocês motivos pelos quais vocês precisam ser generosos. Não, esse não é o nosso papel. O papel individual de cada cristão é avaliar o quanto do fruto do Espírito está sendo gerado em nós. O quanto nós permitimos que esse fruto seja gerado para que ele seja expresso em obras de generosidade. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu já fui em igrejas em que não tem nem apelo para as ofertas. Eu já fui em igrejas em que você vai ali no cantinho, tem um lugar, você vai ali, faz a sua oferta. Tem igrejas que nem tem esse lugar, porque você pode mandar um Zelle. Não é assim? E por que muitas vezes a gente tem que ficar convencendo a gente mesmo, eu estou me incluindo aqui, de que a gente precisa ser generoso? A verdade é porque existe alguma falha no caráter. Será que o caráter de Cristo está sendo gerado em nós? O quanto do caráter de Cristo tem sido gerado em você? O quanto você tem permitido que o próprio Espírito gere esse caráter? Porque é responsabilidade nossa. Deus quer. Ele nos deu a graça, Ele nos deu todas as ferramentas para que o caráter dele fosse construído em nós. Sim ou não? Agora, nessa trajetória de santificação, nessa trajetória de transformação, os responsáveis somos nós. Porque isso tem a ver com a nossa busca, isso tem a ver com a nossa entrega. Isso tem a ver no quanto eu quero ver o meu eu morrer para que o Espírito de Cristo viva em mim. E quando a gente ouve falar assim, a fé sem obras é morta. A palavra não diz isso? Sabe por quê? Porque se a tua fé ou a tua
pseudo-fé não está sendo expressa em obras, pode ser que você nem tenha a bendita da fé. Porque a obra é consequência de uma fé firmada em Cristo. A obra é uma evidência. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse, não, eu não estou indo na igreja, não estou congregando, mas você não está congregando em lugar nenhum? Não, mas eu não perdi minha fé, mas eu não congrego, quer dizer, o não congregar é não servir, porque congregar não é vir aqui só e sentar e ouvir, isso é assistir um culto. Congregar é fazer parte de uma congregação de servos que está disposto a transbordar, a entregar de si. Certo? E aí eu disse para essa pessoa, olha, você me perdoe, mas tem alguma coisa errada nessa conta, que não está fechando. Porque se a nossa fé não está sendo expressa em comunhão com os irmãos, tem alguma coisa aí que não está fechando. Sabe por quê? Porque na comunhão eu te ouço. Na comunhão eu ouço de uma necessidade tua. E ouvindo a sua necessidade, eu me compadeço e te sirvo com o que eu tenho nas minhas mãos. E isso também é generosidade. Então, quem não congrega, não consegue expressar generosidade. Amém? É por isso que todos vocês são encorajados a participar de uma célula. Porque quem participa da célula, trabalha. Quem participa da célula, serve. Né, Jô? A gente está com um curso, terminamos agora um curso de liderança, lá em Port Charles, com líderes de lá também. E uma das aulas eu disse isso, o líder não é o que manda, o líder é o que mais serve. É verdade ou não? Cadê os líderes aí de célula? Quem que serve mais? Somos nós. Agora, tem pessoas que querem ter o cargo, mas não entenderam. E é por isso que a gente lá no curso, vocês sabem, lá no curso a gente já fala, ó, é isso aqui. Está disposto? Porque se você quiser ser o que Deus te chamou para ser, você vai precisar servir. Amém? Vamos para frente? Quem não nasceu de novo não é capaz de ser generoso. 2 Coríntios 8, 9 diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Se a generosidade é um fruto do Espírito, quem não nasceu de novo não é capaz de ser generoso. Será que a gente está pronto? Será que a gente realmente se colocou nessa posição de não viver mais para nós mesmos? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e aí a gente começou a falar sobre batismo. E aí a pergunta, né? Às vezes a pessoa, não, mas por que me batizar? Né? Porque o que é o batismo? Batismo é dizer para o mundo que eu não quero viver mais para mim. Eu quero viver para Cristo. Eu confesso a minha fé publicamente. Aliás, vai ter batismo sábado que vem aqui. Se tem alguém aí que ainda não é batizado e gostaria de se batizar, por favor, nos procure, que assim, vai ser uma festa. Todo batismo aqui é uma festa. Então, se você ainda não quer batizar, conversa com a gente aqui e aí no sábado a gente vai ter o prazer de presenciar a sua confissão de fé definitiva. Agora, quem não nasceu de novo não é capaz de ser generoso. Por quê? Se a generosidade é um fruto que o Espírito gera, quem não tem o Espírito não consegue viver a generosidade. E aí, esse é o tipo de pessoa que pensa que é generoso por dar, por entregar.
Só que a Bíblia diz que um dia as nossas obras passarão pelo fogo. E qual será a tua entrega? As obras que você fez vai passar pelo fogo do quê? Sabe que fogo? Do amor, da motivação. Então, não, mas eu ajudo os pobres. Ajuda, porque você tem medo. Você tem medo de Deus? Você ajuda porque eu já vi muita gente ajudar pela consciência, para aliviar a consciência. Então, assim, vive uma vida terrível de pecado. Mas para aliviar um pouco a consciência, dá aos pobres. E essa obra lá na frente vai passar pelo fogo? Sim ou não? Porque a verdade é que você pode entregar muito esperando algo em troca para você. E isso não constitui generosidade. A generosidade é aquela que a gente faz sem esperar absolutamente nada em troca. A gente faz por amor. Amém? E olha o que está dizendo esse verso. Volta lá nesse verso, rapidinho, Gui. No 2 Coríntios 8 e 9. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, você conhece esse amor. Você conhece, você desfruta dessa generosidade. Por quê? Porque você entendeu que ele se fez pobre. Ele era o dono de tudo. Ele estava no trono, mas ele se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, por meio da pobreza dele, nós nos tornássemos ricos. Por meio da pobreza de Cristo, nós nos tornamos ricos. E aí, a gente tem que parar para pensar que a generosidade também não tem a ver com a nossa situação financeira. Não é dinheiro. Generosidade não é sobre dinheiro. Porque você pode ter muito dinheiro e tudo que você faça para as pessoas não te custe nada. Agora, a generosidade pode ser expressa com o nosso tempo. O quanto do seu tempo tem sido usado com generosidade, ou seja, o quanto do seu tempo tem sido usado em prol do outro. Não vale para mães, né? Porque mãe é o dia inteiro em prol do outro. Fora a maternidade, né, Mili? O quanto do nosso tempo tem sido oferecido em generosidade para o outro? O quanto tempo você tem se encontrado com alguém para ouvir uma pessoa? O quanto tempo do seu dia você gasta em ligações edificando a vida de uma pessoa? Porque uma ligação pode mudar a vida de uma pessoa, sim ou não? Sim! O quanto do que você tem oferecido? Porque o Deus não poupou nem o filho dele. Se Deus não poupou o filho, porque nós estamos poupando as nossas coisas. Porque a gente está poupando muitas vezes o nosso tempo. Porque a gente está centrado em nós mesmos. Porque a gente tem coisas que a gente não quer abrir mão. E está tudo certo, cada um tem que se cuidar de si, tem que cuidar de si, tem que trabalhar, tem que cuidar da saúde, está tudo certo. Agora, o quanto do seu tempo tem sido usado em generosidade? Isso não tem a ver com o seu trabalho, isso tem a ver com o que você tem para transbordar. E por último, estudando essa palavra hoje, o que o Espírito Santo me fez entender é que perdoar é um ato de generosidade. Vou falar de novo. Perdoar é um ato de generosidade. Porque oferecer perdão é oferecer a vida. Deus nos perdoou, Jesus nos perdoou como um ato de generosidade. Porque se nós não tivéssemos sido alvo do perdão de Deus, nós não teríamos direito à vida eterna. A vida eterna e a comunhão com Deus é um presente que foi gerado através do
perdão. Salmos 86:5 diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para todos os que te invocam. E nós? Porque perdão e graça caminham juntos. Quem ainda falta você perdoar? E aí você pode falar assim, mas é difícil. Porque todas as vezes que eu converso com alguém, que eu proponho o perdão, imediatamente a primeira frase que eu ouço é: mas Ioná, é difícil. Sabe por que é difícil? Porque você ainda não permitiu que o caráter de Cristo fosse gerado em você. E o meu convite para você hoje é esse. Você quer ter o caráter de Cristo gerado em você? Porque quando o caráter de Cristo invade o nosso eu, quando o nosso ego começa a realmente ser transformado, o perdoar é automático. Do mesmo jeito que eu não tenho que fazer força para ser generoso, quanto mais caráter de Cristo desenvolvido dentro de mim, menos eu preciso fazer força para perdoar alguém. Então hoje eu não estou aqui para te dizer, perdoe alguém, faça força para perdoar alguém, se esforce, lute. Não. Meu convite para você é, se entregue completamente. Permita que o Espírito Santo de Deus gere em você esse caráter. E aí você vai perceber que as coisas que parecem mais desafiantes vão começar a ser automáticas. Você vai começar a ver que, de repente, você começou a olhar diferente para as pessoas. Aquela pessoa que te magoou, ela te magoou porque ela, com certeza, tem uma dor. Uma pessoa que machuca é uma pessoa que é muito ferida. Uma pessoa que te fere é porque ela já está sangrando. E pode ser que essa pessoa não tenha ainda tido a oportunidade de ouvir essa palavra. Pode ser que essa pessoa não tenha tido a oportunidade de ser alcançado pela graça que te alcançou. Então, meu convite é, ore por essa pessoa. Porque você pode me dizer assim, não, mas essa pessoa é da igreja. É mesmo. Isso não significa muita coisa. Essa porta aqui está aberta. Todo mundo pode entrar. Agora, deixar o caráter de Cristo ser desenvolvido e gerado é um nível acima. Agora, não pense no que Ele pode dar. Se você tem o caráter de Cristo gerado em você, quem tem que oferecer é você. Então, generosidade é um estilo de vida. Generosidade é uma aliança. Generosidade é fruto do Espírito. E a generosidade é algo que o caráter de Cristo constrói em você. E a generosidade também é perdoar. Se uma dessas coisas está faltando aí para você hoje, eu queria te convidar a orar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Faz de conta que não tem ninguém aqui. Ore, fale com Deus. Diga para Ele que você realmente ainda tem algo aí que não foi alinhado, que precisa de alinhamento, porque você entendeu que se você é filho de um generoso, a generosidade está na tua veia, a generosidade está dentro de você. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra mais uma vez.
E além da tua palavra, nós te agradecemos pelo teu Espírito que nos convence de coisas que a gente ainda não entendeu. Senhor, nós te agradecemos porque a tua graça nos alcançou. A hora que a gente acorda e vê um sol nascendo, a gente já consegue contemplar a tua generosidade. O nosso respirar é fruto da tua generosidade, é fruto da tua bondade. Tudo que nós vivemos, tudo que o Senhor nos permitiu viver é por conta da tua generosidade. Nós sabemos, Senhor, quantas vezes nós já agimos de maneiras tão terríveis. E nesse momento o Senhor tinha tudo para desistir de nós. Mas a tua generosidade não permitiu que o Senhor desistisse. E o Senhor insiste em nos oferecer coisas que a gente não merece. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço todos os dias pela tua generosidade. E eu te peço que o teu caráter generoso seja constantemente gerado em mim. Senhor, que o Senhor retire de mim o sentimento de escassez, o sentimento de insatisfação com as coisas e gere dia a dia uma consciência de abundância. Que a minha mentalidade seja uma mentalidade de abundância. Que nunca mais eu pense ou imagine que eu não tenho o que eu preciso. Ensina o meu coração, Senhor, a entender que eu já tenho tudo o que eu preciso. E que sim, que a tua vontade acrescentará muito mais. Mas eu me comprometo contigo, Senhor, nessa noite, em aliança, para te dizer que eu quero ser generosa como o Senhor. Porque se eu sou filha tua, eu me pareço contigo. E eu te dou a liberdade de arrancar de mim o que não presta, para que seja gerado só o fruto do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.